Bom dia. You promised the world and fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses all distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love, yeah. I needed to lose you to love me. Yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love, yeah. I needed to lose you to love me. I gave my all and they all know it. Bom dia. You turned me down and now it's showing. And 2 months you replaced us like it was easy. Made me think I deserved it in the thick of healing. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. To love, love, to love, love, to love. I needed to lose you to love me. To love, love, to love, love, to love. Pessoal, tá atrasado hoje, Anne. Cadê o povo? Segundou. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus. To love, love, to love, love, to love. I needed to hate you to love me. Yeah. To love, love, to love, love, to love. I needed to lose you to love me. To love, love, to love, love, to love. And now the chapter is closed and I'm done. To love, love, to love, love, to love. And now it's goodbye for us. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Bem. Bem. Todos bem? Todos tranquilos? Como foi o fim de semana? Ótimo. Bom. Vou esperar só mais um pouquinho, que tem muita gente faltando ainda. Tem gente que tá entrando. Cabelo da Isa toda chique. O pessoal tá meio atrasado, já pode ir pegando aí, gente. Hoje nós vamos fazer livro de ciências e o livro literário do Sustentabilidade e Vida. Tá? Já vai preparando aí. E o livro literário, né? Livro literário e o livro de ciências.
página, tia? Página 118 do livro de ciências. Ok. Bom dia, tia. Bom dia para quem entrou agora. Livro de ciências, página 118. Como foi o fim de semana? Foi tudo bem? O meu foi bem cansativo. O meu foi ótimo, tia. Ok, vamos lá? Ficou tarefa de sexta-feira para mim olhar? Não, né? Sexta-feira a gente conseguiu fazer tudo, né? Sim. Ah, então tá bom. Acho que era de gramática. Vamos lá, a gente vai fazer ela hoje, se todo mundo ainda não tiver levado o livro, né? Se vocês estiverem com o livro aí, a gente vai fazer. Tia, eu falei na quarta-feira o meu livro, tá? Porque aí eu vou no médico, aí eu aproveito e já levo, tá? Seres vivos e os ambientes. A vida no planeta Terra. Pode sublinhar o começo aí que a gente vai ler. A biosfera é o conjunto das partes do nosso planeta em que há vida. Ela compreende regiões da atmosfera, ar, hidrosfera, mares, oceanos, rios, geleiras, lagos e litosfera, que são continentes e ilhas, também conhecida como crosta terrestre. Todos os seres vivos, incluindo os humanos, vivem na biosfera. Cada um deles se adapta melhor a determinado ambiente da biosfera, ao qual damos o nome de habitat desse ser vivo. Mesmo em ambientes com condições não favoráveis à vida, como tempestades muito elevadas ou muito baixas, temperaturas muito... Página 118. Mesmo como temperaturas muito elevadas ou muito baixas, alta ou baixa pressão atmosférica, falta de oxigênio e grandes profundidades do oceano, foram encontrados seres vivos, principalmente bactérias ou outros micro-organismos. Então, vamos parar por aqui para eu poder explicar. Então, biosfera é toda a parte do planeta Terra onde há vida. E essa parte pode ser no ar, nas águas dos mares e rios, nas geleiras, ou até mesmo na crosta, né? Na parte terrestre, na parte onde nós chamamos de litosfera, que são os continentes ou ilhas, que são as partes onde são terra, né? Então, tudo isso é chamado de biosfera, tá? Cada um dos animais, né? Todos os animais vivem na parte da biosfera e cada um se adapta ao melhor ambiente. Há, então, animais que vivem em temperaturas mais altas, há animais que vivem em temperaturas mais baixas, há animais terrestres e há animais aquáticos. E cada um se adapta de acordo com a sua necessidade, certo? Então, por exemplo, como eu sempre falo, eu não posso pegar um camelo e levar para o Polo Norte e deixar ele lá, porque ele não vai sobreviver, bem como eu não posso pegar um urso polar e levar para o deserto, porque ele não vai sobreviver, porque ele está adaptado a um certo ambiente. Mesmo que ele sobreviva por alguns dias, ele não vai conseguir sobreviver por vários dias, que é a necessidade real, certo? Aí eu tenho um esquema de representação da biosfera. O manto, que é a parte que está abaixo da crosta terrestre, que nós já estudamos as partes da Terra, né? Que é a crosta, o manto e o núcleo, que é a parte interna da Terra. Então, abaixo da crosta terrestre está o manto,
Depois eu tenho a crosta. Na crosta eu tenho a hidrosfera, certo? Que é a parte de água, ok? E a atmosfera, que é a parte superior, que é a parte onde nós estamos e tem os gases. Tudo isso é biosfera, tá? Esse esquema está mostrando. Aí eu tenho diferentes temperaturas, diferentes formas de vida, de acordo com o lugar, o ambiente e etc. Certo? Certo. Os seres estão adaptados ao ambiente. Página 119. Você já reparou que vários animais que vivem na água têm nadadeiras para se locomover? Diferente dos animais terrestres? E que muitos animais que vivem em regiões muito frias são cobertos por muitos pelos? Isso acontece porque os seres vivos estão adaptados às condições do ambiente em que vive. Sublinha. Quando se diz que um ser vivo é adaptado a um ambiente, significa que ele apresenta características que lhe permitem sobreviver neste ambiente. Só até aí. Quando um pinguim, por exemplo, vive nas regiões geladas do continente antártico, no Polo Sul da Terra, ele passa a maior parte do tempo na água. As suas asas são atrofiadas, portanto não servem para voar, mas funcionam como nadadeiras. Suas penas secretam um tipo de óleo que as impermeabiliza e ajuda a conservar o corpo deles aquecido, mesmo na água gelada. As bactérias termófilas são exemplos de seres vivos que vivem em lugares com altas temperaturas. Algumas são encontradas nas fontes de água quente entre 70 e 100 graus Celsius. Então, o que acontece? Os seres vivos são adaptáveis de acordo com o ambiente que eles vivem, certo? E se eu pegar um ovo de pinguim e levar esse ovo desse pinguim para um ambiente que seria quente, que seria um ambiente diferente do dele. Ele pode se adaptar, sendo que ele quando ele sair da casa, que ele já nasceu lá? Não. O que vocês acham? Não. Se eu pegar um ovo de pinguim e levar para um lugar... Por exemplo, vamos trazer para o Brasil, aqui em Goiás, nesse calor. Ele vai se adaptar porque ele nasceu neste ambiente? Não. Ele não vai se adaptar. É óbvio que eu posso facilitar isso. É o que acontece no Brasil, não, mas em outros ambientes, por exemplo, nos Estados Unidos, lá, eles têm lá no zoológico deles lá, na verdade é tipo um aquário, né? Que eles preparam um lugar para que esses pinguins sobrevivam lá. Então é um ambiente onde eles colocam lá de uma forma fria, né? Só que isso é adaptação para o animal sobreviver naquele lugar. Porém, o animal ele não consegue sobreviver se não tiver essa adaptação. Por quê? Porque ele é sensível a essas coisas. Agora mesmo falou que ele tem... As asas são atrofiadas, ou seja, não dá para voar. Ele tem asas, ele é uma ave, mas ele não voa, certo? É atrofiado, ou seja, não dá para voar, ele não consegue. As asas não sustentam o peso que ele tem. Mesmo quando bebezinho, as asas não sustentam o peso que ele tem. Então, as asas funcionam como nadadeiras. Não é um animal aquático porque ele não respira embaixo da água, tá? Só por isso que ele não é um animal aquático. Mas ele nada lá no mar, tá? E o que acontece? As penas também. As penas são impermeabilizadas, ou seja, um tipo de óleo que não deixa com que a água gelada do mar onde eles sobrevivem encoste na pele deles mesmo, certo? Isso é que é impermeabilizar, é não deixar a água passar. É como um plástico. Se eu tenho um plástico
né, sobre um papel, o plástico vai tampar e não vai deixar com que a água chegue até o papel, certo? E o óleo que tem na pele dos pinguins é exatamente parecido com isso, que não vai deixar com que chegue essa água fria na camada de pele. Vai fazer com que ele se mantenha o corpo quente mesmo na água mais gelada, tá? Essas bactérias que estão falando aí, termófilas, né? Então, todos os seres vivos, eles são todos os seres vivos, mesmo as bactérias, são consideradas parte da biosfera, tá? Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas é uma bactéria, não é um ser vivo. Não, é um ser vivo, tá? Todo ser vivo, mesma bactéria. Aí tá falando das bactérias termófilas. São bactérias que sobrevivem em altas temperaturas, tá? Altas temperaturas. Tá falando aí, né, que são encontradas nas fontes de água quente, que são geralmente tipo aqueles geysers, né, que chama, que joga água para cima de muito quente e faz com que esses animais são adaptáveis, ou seja, eles sobrevivem a essas altas temperaturas. Do mesmo jeito que se eu pegar essas mesmas bactérias e levar lá para onde o pinguim mora, ela não vai sobreviver, porque ela está acostumada com um ambiente onde ele recebe muito calor. Então, se eu levo para um lugar muito frio, ele não vai sobreviver, porque ele não está pronto para se adaptar a este ambiente, ok? Até aqui, alguma dúvida? Não. Entenderam o que é biosfera? A biosfera é toda a camada, toda a parte onde tem vida. As palavras, elas têm radicais. A gente vai aprender isso agora mais para frente na língua portuguesa. O que é o radical? É a formação. Acho que a gente já viu, mas não chama esse nome. Que são os primitivos e compostos. São palavras primitivas e palavras compostas. Primitivo, por exemplo, quando eu falo de folha. De folha é a palavra primitiva. E folhagem é uma palavra que vem derivada do primitivo. Então, palavras têm chamados radicais. O que são os radicais? Que dão início. Então, a palavra biosfera tem um radical, que é o bio. Tudo que a gente falar que é biodegradável, biosfera, biologia. Então, esse bio é de vida, certo? Essa palavra aí, bio, vem de vida. Eu tô pegando um vídeo aqui para passar para vocês. Então, tudo que é bio vem Então, tudo que vem dessa palavra bio. Deixa eu só olhar aqui se é esse vídeo aqui, pessoal, só um minutinho. Esse mesmo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês conseguirem ver também um videozinho que está mostrando exatamente sobre as adaptações dos seres vivos. Vocês estão conseguindo ver aí, todo mundo? Tá aparecendo, professora? Agora apareceu. Tá. E aí vocês vão falar também se vai estar saindo o som aí para vocês, porque eu não sei, eu saio para mim, mas às vezes eu não sei se vocês estão ouvindo. Tá bom. Tá saindo som. Ok. Os organismos estão adaptados ao mundo em que vivem, possuindo algumas características que os ajudam a sobreviver a diferentes condições que seu meio pode lhes impor. Ao longo da evolução,
os seres vivos desenvolveram características tanto em sua forma como no funcionamento de seus corpos. Em alguns lugares secos, os seres vivos possuem uma camada mais grossa e seca de revestimento para evitar a evaporação de água dos seus organismos. O cacto, por exemplo, armazena grande quantidade de água em seu corpo, evitando maiores perdas com a transpiração e respiração. Para a alimentação, também encontramos interessantes estratégias. Os seres vivos possuem características morfológicas específicas para os diferentes hábitos alimentares. O beija-flor, por exemplo, possui um bico longo e fino, que serve para retirar o néctar das flores, assim como as borboletas, que possuem uma espécie de tromba, que se desenrola, colhe o pólen e se enrola novamente. Além das evoluções na alimentação, os seres vivos também desenvolveram técnicas para se defender de seus predadores. Alguns animais, como aranhas e besouros, se fingem de mortos para enganar seu predador. A camuflagem também é uma forma de defesa e pode ser considerada bem interessante, pois o ser é capaz de se misturar com o ambiente para se esconder. O bicho-pau possui um corpo alongado e fino, da cor dos galhos de uma árvore, e essa é sua tática de camuflagem, que faz com que ele seja confundido com as plantas. O camaleão é considerado o rei da camuflagem, pois seu corpo consegue mudar de cor, adaptando-se ao meio em que está. Dessa forma, ele consegue se camuflar em qualquer ambiente, seja para fugir de seu predador ou para conseguir sua presa, garantindo sua sobrevivência. Foram anos de evolução que garantiram tais características peculiares de adaptação, e tudo isso permite que o equilíbrio ecológico se mantenha. Então, pessoal, o que a gente viu, né? A gente viu o vídeo falando sobre essas adaptações que os seres vivos às vezes transformam, né? Igual ele mostrou ali, o bicho-pau, né? Que é um animal que se camufla ali, mas de uma forma mais fácil, para se proteger de predadores, e também o camaleão. São características próprias de cada animal, certo? São características que nós podemos observar nesses animais. E eles fazem isso como modo de defesa, certo? Eles fazem isso como forma de defesa. Alguma dúvida? Não. Certeza? Eu vou passar outro videozinho aqui para vocês rapidinho também. Pra vocês verem. E aí depois a gente vai fazer alguns comentários. Quando a gente estiver conversando demais, Sara, põe um vídeo pra nós ver que nós concentra. É legal, Fernanda. No começo do ano você queria muito tocar violão. O caos das formigas. Vocês estão ouvindo?
Hã? Ah, não! Ok. Então, pessoal, a gente viu aí. Qual é o problema que o Chico Bento está enfrentando lá no vídeo? Por causa que As formigas estavam tentando comer As a formigas estavam plantinha pegando a dele. formiga dele. Sim, as formigas estavam lá querendo comer a plantinha dele, né? E como é que ele conseguiu resolver o problema? Tentando matar Com ela. tamanduá. Matar elas. só que aí depois apareceu um lagarto. Não adiantou nada. Primeiro ele tentou matar elas, tirar elas de perto, mandar elas embora, né, e tal, fazer um humor. Ele arrumou um tamanduá. Por que que ele arrumou um tamanduá? Porque o tamanduá come Porque o formigas. Porque o tamanduá come formigas, exatamente. Sabem qual é o nome disso? Cadeia alimentar. Cadeia alimentar é um ciclo. Se alimentar de outra coisa. A formiga se alimenta da planta e o tamanduá se alimenta da formiga e tem algum outro animal que se alimenta do tamanduá e assim por diante vai seguindo um ciclo, certo? Então, até todos os animais, eles fazem parte da cadeia alimentar. Independente que a gente ache que ele não tenha serventia nenhuma para o ciclo, né? Para nós não tem serventia, mas faz parte da cadeia alimentar, né? Então, vamos responder a página 120. Página 120. Assinale abaixo somente os seres adaptados à vida aquática. Letra A, o peixe. Sim. Sim. Letra B, o tucano. Não. Letra C, a vitória régia. Sim. E letra D, a onça pintada. Não. Número 2. O que é biosfera? É o conjunto das partes de nosso planeta em que há vida. O que mais? Pode continuar. Pode continuar? É o conjunto. Ela compreende regiões da atmosfera, ar, hidrosfera, mares, oceanos, rios, geleiras, lagos e litosfera, continentes e ilhas. Também conhecida como crosta terrestre. Tudo isso é a resposta da número 2. Se
é o conjunto. Tá lá na primeira parte da leitura que nós fizemos. É o conjunto das partes do planeta em que há vida. Ela compreende regiões da atmosfera, ar, hidrosfera, mares, oceanos, rios, geleiras, lagos e litosfera, continentes e ilhas, também conhecido como crosta terrestre. Eu não sabe tudo isso. Quem escreveu que tá entre parênteses também, tia? Não. Anos, eu lancei um vídeo em silêncio, em luto, pelo incêndio no Museu Nacional. Mas acho que acabou esse momento em que a gente tem que ficar quieto. Eu sou Emílio Garcia e no Notícia Científica de hoje nós vamos falar sobre um incêndio no Pantanal. O Pantanal é um bioma brasileiro, paraguaio e boliviano. Ele é reconhecido mundialmente como a maior lagartixa do mundo. Mas apesar de ser conhecido por suas grandes áreas alagadas, o Pantanal também tem áreas que não se alagam. No Brasil, ele está localizado nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E eu já vi que a humana no início do fogo, ou dos que nós colocamos para cuidar do país que a gente vive. Se a gente... Número 3. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A biosfera é um lugar em que não existe nenhum tipo de vida. Falso. Falso. As plantas aquáticas não sobrevivem em ambientes terrestres. Verdadeiro. O clima muito quente é um fator que impede a existência de vida em um ambiente. F, falso. Falso. Que a gente vai ler a página 121. Não. Vamos encerrar aqui ciências. Só que aí eu quero comentar uma coisa com vocês, até que eu preparei um negócio aqui para vocês verem. Só que a aula vai encerrar antes de acabar. Então a gente vai comentar e depois eu passo a outra. Vídeo. É um vídeo, uma reportagem falando sobre o Pantanal. Tá? Sobre o Pantanal, que está em chamas, né? Nossa, tia, esse é o bom de estar online. Dá pra mostrar vídeo. Hã? Esse é o bom de estar online, dá pra mostrar vídeo. Não. Então, pessoal, olha, nós temos, na biosfera, nós temos algumas partes que a gente chama de bioma. Bioma, olha o nome. Tudo que eu falei que tudo que é bio, lembra o quê? Tudo que é bio é relacionado ao quê? Vida. Então, biomas. Os biomas são as partes do planeta que nós estamos estudando como vegetação, mas na verdade é chamado de bioma. Por que bioma? O bioma ele não compreende só a parte de vegetação, mas toda a vida que tem ali em volta. Tá? Então, todos os animais, todas as plantas que estão no lugar são chamados de bioma. Nós temos, como biomas brasileiros, nós temos o Pantanal, né? O Cerrado, a Caatinga,
a floresta amazônica são considerados biomas do nosso planeta, do nosso país. Existem outros tipos de bioma, tá? Em geral, os biomas estão, né? Amazônia, Pampa, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. São biomas brasileiros. Existem outros biomas diferentes fora, né, do Brasil, lógico, tá? Nós temos também alguns principais. Até mesmo no deserto é um tipo de bioma. Por quê? Porque no deserto ele tem um tipo de vida. Por mais que a gente ache que é uma vida escassa, mas é vida. Existe algum tipo de vegetação, existe algum tipo de animal que sobrevive ali. Então, é considerado também um bioma, tá? E faz parte da crosta terrestre, faz parte da biosfera. E as plantas também, elas têm essa questão da adaptação, né? As plantas também têm isso. Eu não posso pegar uma planta de deserto, levar essa planta para um lugar que chove muito, que talvez ela não sobreviva. E assim como eu não posso pegar uma planta da mata amazônica e levar para o deserto. Por quê? Porque ela tem um ambiente próprio de vida, certo? Alguma dúvida sobre esse conteúdo, gente? Não. Ninguém tem dúvidas? Não. Tia, qual animal, por exemplo, que vive no deserto? Porque eu imagino o deserto sem ninguém, sem nada na dica de nada. Só areia. Quais animais que sobrevivem no deserto? Geralmente muitas aves, tem aves que sobrevivem em desertos, tá? Aves. Aí depende do lugar, porque deserto a gente imagina só em alguns lugares, né? Mas existem vários tipos de deserto. Por exemplo, tem o deserto do Atacama, que é no Peru, que é aqui na América do Sul. E nós temos o deserto do Saara, que está na África. Que é um dos principais é o deserto do Saara, mas nós temos outros tipos. Mas tem dromedário, que é tipo um tipo de camelo, né? Nós temos animais que são parecidos com... chama gazela. Não sei se vocês vão saber como que é esse animal, mas ele parece um cervo, a gazela. Parece um cervo. Aí nós temos também animais como serpentes, muitas serpentes, muitos lagartos, tá? Tipos de répteis, tem muitos répteis. Aves também. Feneco, que parece uma raposa, esse bichinho, esse feneco. Parece um cachorrinho pequeno, parece uma raposinha bem pequena. E também são animais de deserto, tá? Então, depende muito do tipo de deserto também, do lugar do que esse deserto está. Se é, por exemplo, na América do Sul, a gente tem o feneco, nós temos a gazela. Agora, no deserto do Saara, nós já temos outros tipos, tipo camelo. Camelo não é